cristianismo, ele uniu a sabedoria da filosofia grega, que busca conhecer as coisas em sua objetividade e também na sua própria inteligência, também busca essas causas primeiras, essa filosofia primeira que a gente chama de metafísica. A filosofia primeira é o ser enquanto ser, é o estudo do ser, ou seja, de onde que veio o ser, as causas, né? Então toda a filosofia grega ela está baseada numa ciência propriamente dita que busca as causas e não apenas uma estimativa do que é passado para o futuro. A gente vê, por exemplo, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a filosofia moderna, um pouco, né? A parte de Descartes e o nominalismo e da física de Newton. Se a gente for analisar a física moderna, basicamente ela começou com Newton. Ela teve anteriores já, mas como Galileu, quase a mesma, né, época, mas o Newton ele foi o expoente máximo. E ele fez um livro que é Os Princípios Matemáticos, né, da Filosofia Natural, que ele tenta colocar o movimento, alguma síntese do que como é a estrutura do universo. Só que essa síntese ele não coloca as causas dessas leis, né? Inclusive ele coloca, por exemplo, ele coloca que o movimento, você pode ter um movimento retilíneo uniforme, se movendo no espaço, sem causa nenhuma. Então, tem um movimento retilíneo uniforme, sem causa. Então, ele permite, dessa forma, inaugurar uma nova concepção de movimento, até então, que não se utilizava, que é um movimento sem causa. Um movimento ao qual se dá e ele está lá. Uma coisa que tende a permanecer em linha reta, né? Ou permanecer em repouso, né? Então, por exemplo, se o objeto está fazendo uma curva, ele tende a manter em linha reta. Então, eu dizia que todo corpo tem uma tendência a manter esse movimento em linha reta, ao qual, na filosofia antiga, a tendência de todo movimento é para a forma e para aquilo que repousa o desejo daquele movimento. Aí é uma síntese maior, não só do movimento natural, no sentido físico, nosso, moderno, mas no sentido psicológico também, no sentido da biologia, da geração, da corrupção, da alteração, de tudo, né? Então, a gente vai tratar aqui desses movimentos e tem uma coisa que o Newton e a física moderna até hoje não consegue, não estuda, não trata, é a questão da consciência, da inteligência, né? Então todos os movimentos são ininteligíveis, não tem uma inteligência, não tem um fim para o qual se dá um movimento. Então todas as realidades físicas elas são muito particulares na física moderna. Então é uma ciência particular, não é uma ciência propriamente dita. Que a ciência é aquela que estuda as causas estruturantes do universo. Porém, na literatura, Newton ele colocava com essa pretensão de ser uma explicação do universo, ser uma explicação de toda a realidade e uma explicação materialista, né? Então, para daí se ter uma visão de mundo onde não há essas causas, para o que hoje a gente tem no materialismo, no ateísmo, é um pulo, é natural. Se a pessoa não faz a devida compreensão, não coloca no seu devido lugar o que seria uma ciência particular. Então, essa ciência particular ela tem só uma questão de previsibilidade das coisas. A gente chama de estimativo. Você usa só o aspecto da faculdade da sua alma, que é estimativo. Não o aspecto mais alto, vou tratar um pouco disso, um pouco resumido, né? Mas vou tratar. Não o aspecto mais alto, que é o intelecto. Então, ele tirando essa parte da inteligência, e tirando a parte do ser também, porque tudo para Newton é matematizável, então são entes basicamente matematizáveis, né?
Então, se você pega uma massa, é um ponto, é uma quantidade. Então, se resume toda a realidade em uma quantidade. E a gente vai ver que dentro das categorias, é, tudo que existe tem vários acidentes nas substâncias, né? Então, por exemplo, você tem uma substância, aquilo que suporta os acidentes, aquilo que faz ser sujeito, ele tem vários acidentes, por exemplo, cor, por exemplo, qualidade, né? Você tem qualidade, você tem quantidade, você tem relação. Então, tem várias dessas categorias. E ele só estuda uma parte, não só ele, mas a física moderna inteira, até hoje, estuda essa parte das quantidades. Então você fica num reino chamado reino das quantidades, em que você não vê as outras categorias, a realidade como ela se apresenta, e você acaba que meio que construindo a realidade a partir da sua mente. E isso tem desembocado na filosofia moderna, nessa coisa da criação da realidade, é realmente uma consequência bem lógica, bem natural. Depois, o que inaugurou o subjetivismo moderno foi o Descartes, né? Naquela frase dele, ele fala, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Quando ele diz essa frase, ela significa o quê? Que a sua existência, ela se dá a partir do momento que você pensa. De certo modo, ele está acima do que Newton colocava como aspecto estruturante, porque, de certa forma, ele não nega a inteligência, mas ele nega o ser como o princípio primeiro das coisas. Porque você não consegue fazer nada, não consegue pensar nada se você não tem o ser. Então, o seu ser é antes de pensar. O ser, ele vem antes. E nós temos três princípios da filosofia que estruturam a realidade. Três princípios estruturantes que a filosofia aristotélica tomista estuda como esse aspecto estruturante, né? Que seria o ser como o primeiro deles, ou seja, a percepção que nós temos do ser, o ser enquanto tal. É um princípio. É auto-evidente, né? Existe o movimento, nós percebemos o movimento em tudo que nós fazemos, então nós vemos a sucessão das coisas, né, acontecerem, e no nosso mundo físico, no nosso mundo aqui natural, né, basicamente tudo que existe tem movimento, tudo, não tem nada que está imóvel no nosso mundo natural. Não tem como alguma coisa estar imóvel. É impossível ontologicamente. A gente vai ver isso pelo fato de nós estarmos inseridos no tempo. E outro aspecto, outro princípio, né, é a inteligência. A inteligência é um princípio porque nós percebemos que percebemos. Se nós percebemos o que percebemos apenas nos sentidos, eu percebo que tem uma sensação, ainda ficou no campo material. Mas se você percebe que você tem ser, você já está abstraindo, você já está pensando em algo que é universal, que é próprio do intelecto humano. Algo que é universal. O ser, o ente, são coisas universais já. Então, esse perceber que percebo, que tenho consciência, se você negasse isso, você não ia conseguir afirmar nada do ser e nada do movimento também. Porque se você percebe o ser, percebe o movimento, você tem que perceber que você percebe essas coisas, e essas coisas não são materiais em si. Essas coisas são universais. Podem ser materiais. Mas a definição disso está além da matéria. Então, se a gente pegar na física lá de Aristóteles, nos estudos
dos conceitos fundamentais, a gente vai ter a questão do ser, enquanto ser é o estudo da metafísica. É o estudo mais completo, que reúne todas as outras ciências, né? É o primeiro princípio e filosofia primeira, como nós chamamos. Nós temos o movimento, que é o estudo dos entes móveis, que é a física integral, a física geral de Aristóteles, né? Essa física geral, ela aborda não só, ela aborda também a metafísica e um pouco da psicologia também, né? E da inteligência, psicologia ou antropologia aristotélica, né? Nessa antropologia da inteligência, nos estudos aristotélicos tomistas, se estuda a alma, que a alma é o princípio vital do ser humano, onde temos a inteligência, que os animais não têm. Isso faz parte do próprio estudo da psicologia. E aqui, imagine se numa aula de 2 horas eu conseguisse fazer uma síntese disso tudo. Ia ser maravilhoso, né? Primeiro, não tem capacidade disso. Eu estou estudando isso também, juntos. Eu até peço um pouco de paciência, que a gente está... É a primeira vez que eu dou aula sobre isso, né? Então, mas a gente já está estudando um tempo e mesmo nas festas a gente fica dando aula, né? Ou nos cursos de batismo, a gente fica falando sobre isso. Então é isso. Então esses 3 princípios que estruturam a realidade, nós só conseguimos perceber porque nós temos uma certa passividade com aquilo que é real, que é aquilo que está no nosso exterior e que está dentro de nós. Se nós não tivermos essa abertura, eu falei isso na aula passada, se a gente não tiver essa abertura, essa passividade de compreender as coisas como elas são e não querer construir uma ideia da coisa apenas, né? Ficar construindo, né? Até coloquei que a lógica pode até atrapalhar isso às vezes. A pessoa já tem um aspecto lógico e ela não usa muito bem a lógica, ou pelo menos não usa bem o que antecede a lógica, que é a realidade, e acaba fazendo coisas de outro mundo. Mas como é que você faz, por exemplo, uma experiência a priori? Você vai fazer uma experiência. Experiência é você pegar, colocar em certas condições e experimentar, fazer uma experiência. Eu sou engenheiro, eu faço isso o tempo todo. Já fiz isso, né? Hoje eu faço só a experiência a priori. Mas mental, mas não é uma experiência de fato. Mas não é uma experiência a priori, na verdade. Eu já estou com várias ideias já concebidas e já foram experimentadas, né? Mas experiência a priori, na verdade, é uma maneira de dizer que você vai construir a experiência que você quer, o fenômeno que você quer. E a realidade que você vai dar para o mundo é aquilo que você está pensando. Basicamente, é o subjetivismo moderno, que ocorre com todas essas ideologias aí. Então, a forma de sair dessas ideologias é estudar esses aspectos estruturantes que vão dar para nós um senso de realidade das coisas. E como é que as coisas, na filosofia aristotélica, ela tem certos princípios que são, assim, se aplicam a tudo. São coisas incríveis, um negócio realmente que dá muita alegria de estudar, né? Por que dá alegria? Porque é o nosso fim último mesmo, como ser humano, né? O que nos diferencia dos animais. Então essa felicidade última do homem, como diz São Tomás, até coloquei aqui, ó, isso aqui é do Sérgio, que estava aqui, ó. São Tomás diz o seguinte: se a felicidade última do homem não consiste nas coisas exteriores, que são ditas bens da fortuna, nem nos bens do corpo, nem nos bens da alma, quanto à parte sensitiva, nem quanto à parte intelectiva, segundo os atos das virtudes morais, nem segundo os atos das virtudes intelectuais, que dizem respeito às ações, como as artes e a prudência, conclui-se que a felicidade do homem esteja na contemplação da verdade. Porque o modo que nós operamos diz o modo do nosso ser. Então, todas as coisas... Esse já é um princípio que São Tomás usa na obra dele,
Você vai ler isso em várias partes, né? Inclusive com relação à alma. Como nós temos alma, a nossa operação é intelectiva. Né? Quem não percebe que o homem é diferente do animal, é problema. Né? Então, assim, que o homem faz arte, estuda abstratamente as coisas, compreende, tem consciência das coisas, e, e esse é o modo de operar do ser humano. Né? E esse modo de operar se diz do modo de ser dele. E assim, com todos os entes, todas as coisas naturais são assim. O modo de operar, o modo de ação, ou de operar, né, do animal, se diz do modo dele ser. Da planta, do vegetal, também da mesma forma. Assim como o modo de operar dos anjos se diz do modo de ser deles. E assim como também de Deus. O modo de operar de Deus se diz sobre o ser dele. E nas operações que nós vamos estudar agora, nesse início, a gente vai falar dos aspectos do movimento e do ser. Vamos falar do movimento como geração e também o movimento como movimento local, movimento de operação. Né? A gente vai falar de movimento de uma forma geral. Todos os movimentos ao qual eu vou tratar, se trata de todos eles. Todos eles podem ser incluídos nessas definições. Né? Então, a gente vai partir do movimento, por quê? A gente vai partir daquilo que é mais claro para aquilo que é mais obscuro. Né? Se eu tratar aqui, já começar de Deus, e daí indo para as outras coisas da realidade, a gente fica um pouco perdido. Né? Então é igual quando a gente vai estudar matemática. Né? Eu lembro que eu reprovei matemática na quinta série, depois eu fiz, um professor me salvou, um professor particular, era um velhinho de 80 anos de idade. Aí ele pegava no quadro e me ensinou MMC, assim, aquele mais simples. Aí eu fiz aquilo ali, aí eu peguei a essência do negócio, comecei a fazer, aí aquilo lá, quer dizer, me fez gostar de matemática e ir para a área de tecnológicas, né? Então, inclusive, a matemática, eu não estou falando isso à toa, que a matemática, ela era era como se fosse um pré-requisito para você estudar filosofia. O Platão, ele colocava, e todos os alunos dele que fossem entrar na escola de platônica, tinham que conhecer muito de matemática. Por que tinham que conhecer de matemática? Porque na matemática é a forma que você percebe a essência das coisas de forma mais simples. Que a matemática pode transformar as pessoas em pessoas malucas, isso também pode, né? Porque não existe essências andando pelo mundo, né? Assim, não nesse sentido. Não existem entes matemáticos que vão lá na padaria e compram um pão. Então, assim, não se pode confundir um ente matemático com um ente da realidade. Então, esse é o problema. Mas a matemática, ela é muito boa para isso. Que você começa a estudar a geometria, por exemplo. Você começa a ver as leis que governam aquilo ali. Então, a pessoa que está habituada com a matemática, ela, de certa forma, ela tem uma mente já preparada para poder compreender esse tipo de natureza das coisas. Os princípios intrínsecos que estão nas coisas. Entendeu? E que existe uma ordem nas coisas. Então, a matemática ela é um aspecto mais simples, do qual você pode, daquele mais simples, ir para as coisas mais obscuras, mais assim que não são tão simples de pegar a essência da coisa. Então, esse mundo ordenado, né? Pelo que nós falamos, vou citar aqui Platão dizendo sobre a ordem, né, do mundo. Ele fala o seguinte, da ordenação, né? O motivo pelo qual Deus concedeu a visão aos homens foi o seu pré-conhecimento de que, vendo o céu, os movimentos periódicos da inteligência divina, pudéssemos fazer uso deste conhecimento para ordenar os pensamentos que há em nós.
Desta maneira, poderíamos participar da retidão dos pensamentos que se encontram na natureza e ordenar por meio deles os nossos próprios. Foi por este meio que teve início a filosofia, da qual pode-se dizer que nenhum bem maior foi nem será concedido ao gênero humano. A filosofia é exatamente isso aqui. Tudo que foge desses três princípios não é filosofia. Se o cara já vem com um papo que, não, o ser não é ser, se você não consegue perceber isso, não tem conhecimento que se sustente. Se você nega a inteligência, a inteligibilidade das coisas, não tem conhecimento que se sustente. E se você diz que não há movimento, aqui aonde também não há conhecimento. Porque o conhecimento humano, ele requer um certo movimento. A gente não aprende, a gente não conhece as coisas de forma imediata. A gente conhece por sucessão. Os anjos não, eles conhecem assim, é imediato. Eles não têm, são formas, né, separadas, não tem a matéria. A gente vai tratar sobre isso. Então a gente realmente tem que ter esses princípios estruturantes. Platão também diz: em todas as coisas vemos dominar ou agir uma lei eterna. Ele se revelou e se revela, sempre igualmente clara e determinada no mundo exterior da natureza, e naquele interior do espírito, e na vida que reúne esses dois mundos. Está falando do mundo das ideias, tal, do mundo natural, tudo mais. Tem uma interpretação cristã também para isso, mas não é o caso. Conhecer que, na Suma contra os Gentios, São Tomás diz: conhecer que Deus existe, que é causa de todos os seres, que é mais eminente e excede todos os seres que existem e que podem, por nós, ser concebidos, esta é a perfeição do conhecimento, tanto quanto é possível nessa vida. Então, essa aqui é a chave da felicidade. É a chave do deleite, inclusive, do prazer mesmo. O prazer das coisas materiais, eles passam. Que a matéria, como veremos, né, ela é potencial. Então, ela tem imperfeição. Ela não tem determinação total. Então, tudo que tem matéria, ela passa. Tudo que é baseado na matéria, passa. E como nós vivemos uma vida inteira para o intelecto, então isso que dá a verdadeira felicidade. Né? Então, desses três princípios: ser, movimento e inteligência. Bom, vamos falar do ser, do movimento. Agora eu vou tratar de um opúsculo de São Tomás, depois, se vocês quiserem adquirir, na editora Concreta tem, e eles vendem em e-book. E é baratinho, um volume único, vem os princípios da natureza, da mistura dos elementos, do movimento do coração e dos movimentos ocultos. Mas o principal é esse dos princípios da natureza, onde ele faz como se fosse uma síntese, né, do que é a filosofia aristotélica, colocando já algumas coisas já da metafísica, mas de forma assim, muito simples, mais ou menos. Depois da aula, talvez, vai ficar um pouco mais fácil de, pelo menos, habituar com a linguagem. O que acontece? Esses conceitos, eles são adquiridos com o tempo. Tá? Algumas coisas eu não consegui compreender na primeira, e acredito que pode ser que vocês não consigam pegar tudo na primeira. Mas eu acho que a gente está aqui também para conversar e ir tirando as dúvidas que for tendo. Eu só peço que a gente foque no assunto que a gente está tratando, para não fugir muito. Porque senão eu sou professor profissional. Vou ser um dia. Mas vamos focar, né? Então, nós percebemos que São Tomás começa o opúsculo dizendo isso. Algo pode ser, embora não seja. Não obstante, esse algo é. Ou seja, algo pode ser, mas ainda não é. Embora não seja, mas pode ser. Né? Então ele tem potência para ser, mas não é ainda. Mas, mesmo sendo potência de ser, ele já é de algum modo.
potencialmente ele já é, certo? E poder ser é uma possibilidade ou potência de ser. É aquilo que há de possível no ser, né? Depois a gente vai estudar a questão do ser. Existe o ser substancial e o ser acidental. Mas antes de começar a falar sobre isso, dos conceitos, vou tratar aqui de um caso normal que a gente percebe, né, na natureza, que é um caso clássico. Quem já viu aula sobre São Tomás, todo mundo usa esse caso, que é o que ele está nos princípios lá da natureza. É o caso da estátua, o cobre desfigurado, tem um cobre desfigurado, e o artífice vai lá e começa a moldar o cobre, né, para fazer a estátua. Então, o cobre é matéria. A gente chama de matéria mesmo, né? Matéria. O cobre é a matéria. É aquilo pelo qual ele vai trabalhar. Ele vai dar forma. Então, a matéria, aquela matéria, ela já tem uma forma. O cobre ele já tem alguma forma ali. Ele está desfigurado, mas ele tem uma forma. Tanto que a gente chama de cobre, porque ali já tem algum ser ali, né? A gente chama de ser substancial. Ele já tem algo ali que tem ser. Ele é um sujeito já. O artífice, ele intelige, ele pensa. Eu quero fazer uma estátua. Como que vai ser a estátua? Vai ser de tal forma. Então ele inteligiu, já colocou sua intenção ao fim. E aí, nem todos os movimentos são assim. Mas, nesse caso, como é um agente voluntário, um agente ao qual vai dar forma, ele intelige. E aí ele começa a dar forma. Na medida que a matéria, que continua sendo cobre, ela não muda de matéria. Ela continua sendo. Não é igual o café, quando eu jogo a água é água, aí eu faço café, o café agora não é mais água. Você pode chamar o café de água. Teve uma mudança aqui, né? Sujeito. Antes você chamava de água, agora de café. No caso do cobre, ele permanece na estátua, mesmo que a estátua, no final, seja algo diferente. Você não pode chamar a estátua de cobre totalmente, mas você pode. Não deixa de ser cobre. Um cobre trabalhado. Mas aquilo que dá determinação é próprio do cobre. Determinação natural. Então ele começa a dar forma. E a partir que ele começa a dar forma, a matéria ela tem privação da forma. Ela começa a perder a privação. No momento em que o artífice lá para começar o trabalho no outro dia, está lá o cobre com alguma forma já, porém incompleta. Ela já perdeu a privação de forma. Ela tem uma privação da forma menor do que tinha antes. Ela vai perdendo a privação. Então o movimento vai sendo assim, de algo que é para algo que não é, que não tem ser, em relação à estátua, segundo a estátua, segundo a coisa, segundo a estátua, ele passa a ser algo. Então ele tem uma privação daquela forma, privação daquele ser último, que é o ato final. Então ele vai perdendo aquela privação. Quando ele chegar em ato, a qual é a forma que a gente chama de ato, ele não tem a privação. Ele pode ter privação segundo outra coisa, mas não segundo com aquele movimento que eu estou fazendo, que é a construção da estátua. Segundo aquele movimento, ele perdeu a privação da forma, porque ele atingiu a forma final, ao qual foi inteligido. Então, aí nós já conseguimos perceber que no movimento, não só da estátua, mas de todas as outras coisas, nós temos um sujeito, ou matéria, né, que é um princípio material, um princípio em potência, um princípio ao qual ele tem não ser ainda. Ele está potencialmente ainda em ser. Ele não é estátua ainda, ele é potência. E a partir do momento que ele vira extrato, ele é ato, é a forma, né? É o princípio formal.
aquilo pelo qual o ente é posto em ato, rumo ao qual se dá a geração, rumo ao qual foi gerado. Nesse caso, não é uma geração de uma nova substância, é uma geração de um sujeito ao qual tinha uma forma e ganhou outra forma. Isso atualizou nele aquela forma. Se eu pegar aquela estátua e trabalhar nela de novo, eu vou atualizar nela depois outra forma. Atualização, a gente pode fazer, atualização seria esse ato. Atualizou nela. Agora ela tem aquela potência. Ela já é potencialmente diferente do que era antes. E eu não posso pegar também cobre, são tudo conceitos que fazem parte. Eu não posso pegar o cobre e fazer é, é, um bolo. Não dá. Então, naquela matéria ao qual nós trabalhamos, naquele sujeito que foi trabalhado a chegar à forma, ele tem certo círculo de possibilidades, né? Um círculo ali, algo que limita as possibilidades dele de ser algo. Então a matéria não é uma potência que pode ser qualquer coisa, porque ali já tem alguma determinação. Nos seres compostos, na natureza, temos matéria e forma. A matéria como uma realidade potencial, que pode se atualizar, né, porque há transformação, e matéria é aquilo que é sujeito a movimento. E forma é aquilo que é o ato, aquilo que se dá o fim do movimento. O fim de toda operação natural é a forma. Quando temos matéria e forma, temos dois contrários, que são próprios da composição e da possibilidade dos movimentos. É dois contrários, né? Você tem a forma e a potência. A potência e o ato. São ali como se fosse o não ser por um ser, no movimento. Então você tem como se fossem dois contrários. Mas a gente não pode dizer que é contrário em si, mas privação um do outro. Mas em todos os entes, eles têm esses princípios que são contrários, né? Que eles podem se movimentar, podem se transformar. Tudo que está em potência pode ser chamado de matéria, e tudo que tem ser pode ser chamado de forma. Essa é a definição básica do qual, quando vocês lerem os documentos de São Tomás, quando for tratado a unidade da essência divina, vai entrar muitos esses conceitos. Se a gente não compreender, esse é o principal deles, a matéria e forma. Que se aplica na teologia, você vê, psicologia, aplica em todas as realidades, né? Então, matéria é tudo aquilo que pode ser, apesar de ser algo, né? Você vê que o sujeito ele é algo que pode ser, não obstante ele é algo que pode ser uma estátua, mas ele já é algo, já é alguma coisa. Nós temos 6 tipos de movimentos, no qual eu comecei a falar: da geração, a corrupção, o aumento, a diminuição, a alteração e translação. Geração é um movimento quanto à substância. Corrupção também. Aumento e diminuição é movimento com relação à quantidade. Quantidades podem ter quantidades contínuas e quantidades discretas, né? No caso da natureza, a gente percebe que as quantidades contínuas, né? O tamanho das coisas. E discreta, a gente pode até chamar, depois a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Nós temos alteração, que é o movimento quanto à qualidade, e translação quanto ao movimento local. A geração é um movimento à forma. Podemos designar um duplo conceito de forma que corresponde ao duplo conceito de geração. Duplo conceito de forma e duplo conceito de geração. Por quê? Nós temos uma forma substancial, né? E temos uma forma acidental.
E nós temos também uma geração que é substancial, uma geração que é acidental. Por exemplo, essa que eu falei da estátua, que você vai moldando, ela não é uma geração substancial, é uma geração acidental. É uma forma acidental a qual eu dei para o cobre. O cobre permaneceu no movimento, né? A matéria permanece e a forma mudou. Então, na forma acidental, né, é uma geração ou corrupção secundum quid, que a gente chama. Se você for pegar os livros, eu tenho que tratar esses termos em latim, porque esses livros todos eles vão usar essas terminologias. Então, secundum quid é segundo a coisa. Então, ele é uma geração, é uma corrupção, segundo aquela coisa. Não segundo simpliciter, como a gente chama. Simpliciter seria absolutamente. Não é segundo absoluta, não é uma geração e uma corrupção de forma assim absoluta. Como seria, por exemplo, uma mudança substancial, uma transformação substancial, uma geração e corrupção substancial. De fato, geração e corrupção. Então ele existe em outros gêneros, segundo aquela coisa. Segundo a estátua, você teve uma forma acidental, é uma forma acidental, né? Mas segundo o cobre, a geração do cobre, como é que o cobre se fez em ato, aí seria a geração. O qual não pertence a nós, né? Nós não conseguimos fazer isso. Então, na forma acidental, né, a gente é feito isso. A gente fala que é feito isso. O branco é atualizado em ato no homem, por exemplo. O homem é branco. Isso é uma forma acidental, o branco. Por que é acidental? Acidente é aquilo que inere na substância. Aquilo pelo qual pode ter e pode não ter. Aquele cobre, ele pode ser uma estátua e pode não ser uma estátua. Ele pode ser só aquela uma barra ou pode ser uma estátua. Então, ele é um acidente, o que vai se dar nessas formas. É acidental. Né? Ele não deixa de ser cobre. O cobre não deixa de ser. Ele possui ser. Então, assim como o homem é branco, o branco ele se faz ser, ele se atualiza no homem, ele não se atualiza sozinho. O branco, a qualidade branco, as quantidades também, todas essas coisas, eu fico gordo, fico magro. Agora eu engordei mais um pouquinho, emagreci, engordei. Né? Eu estou mudando ali, tem alguma coisa que está mudando, mas eu não deixo de ser eu mesmo. Né? Por isso que eu falo que eu estava magro, fiquei gordo, aí, quer dizer, tem algo ali que permanece. Então, a quantidade é algo também que muda. O tamanho, né, das coisas, o tempo, são categorias acidentais. Então, a gente, como se diz, a gente não vê, igual eu falei lá, não tem branco, não tem a qualidade branco indo lá para a padaria, lá fazendo as coisas, não tem isso. Né? O branco só é branco se ele tiver inerido em alguma coisa, alguma substância. A substância é algo, a gente vai ver a definição de substância, mas acho que todo mundo aqui já tem uma ideia, né? Que substância é aquilo pelo qual se diz do ser da coisa, né? Aquilo que é da coisa. Uma forma substancial é uma geração e corrupção de uma forma propriamente dita, ou absolutamente. Propriamente dito, uma geração e corrupção sempre é substancial. Se faz ou se gera, dá ser a matéria. Então você tem uma matéria-prima ao qual uma matéria a qual ela só é alguma coisa se tem uma forma nela. É a primeira forma que dá ser aquela matéria. Do não ser ao ser se dá a geração. Porém, o não ser não é princípio. Né? O ser é um princípio. O não ser não é um princípio em si. Mas a privação do ser é um princípio. É um princípio, mas não é um ente, não é algo real.
é algo que nós pensamos, né? A negação, ela não determina para si um sujeito. Por exemplo, a pedra não vê. Isso é uma negação. Privação, aquele homem está cego. Isso é uma privação. Ele tem privação da visão, né? Então, a privação, ela é, de certo modo, um princípio, mas não é uma causa estruturante. Depois a gente vai ver isso. Mas não é um princípio. E a negação, o não ser é o não ser, não é um princípio em si. O não ser, ele não é um princípio ao qual dá uma causa a alguma coisa, ou um princípio de um movimento, ou que dá alguma coisa um sentido, né? Não tem sentido nenhum. Como eu tinha falado, que o ser é aquela percepção do ser é o primeiro. Sem ele, a gente não tem percepção de nada, não consegue pensar em nada. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos tratar agora do ser substancial e ser acidental, né? A matéria e a forma. Vamos definir melhor isso. A primeira determinação que dá ser ao ente chamamos de forma substancial. Porém, sabemos que o é aquilo que estava em potência para ser, ao qual chamamos de matéria-prima. O que acontece? O que é ente? Depois eu vou tratar disso melhor, mas eu vou só dar um conceito para a gente compreender quando eu falar ente, entender, né? Ente é tudo, de forma lógica, na lógica, ente é tudo aquilo ao qual nós podemos afirmar. Então, uma privação, por exemplo, seria um ente, segundo a lógica. Mas, segundo a metafísica, que estuda o ser e a realidade das coisas, o ente, ele é aquilo ao qual possui ser, aquilo ao qual tem essência, né? Não só aquilo que se afirma, mas aquilo pelo qual tem o ser substancial, tem a essência, ao qual inere aquelas categorias, aos acidentes, né? Substância que tem os acidentes. Então, ente, propriamente isso. Ente seria ser sendo, né? Seria sendo, como se fosse isso. Mas como a gente não tem essa palavra, o melhor é utilizar o ente mesmo. Então, aquela primeira determinação que nós temos de um ente, aí eu estou falando metafisicamente, de um ente que possui um ser, que não era, por exemplo, o sêmen do homem, né? O sêmen, não, o óvulo, aí tem a fecundação. Ali tem uma mudança substancial, ao qual se gera um homem, um ser humano. Então, se você tem ali, no sêmen, você tem uma matéria, mas algo ocorreu que gerou um homem. Então, teve uma transformação substancial, ao qual a gente estava falando, mas só que é uma geração. Tudo que tem ser, agora vamos abstrair um pouco, tudo que tem ser tem uma determinação, né? A gente só consegue, a gente percebe que o que tem ser, que dá ato ao ser, é a forma, que é o fim da geração. Eu estava falando antes um pouco. Então, tudo que tem determinação tem ser. Mas a gente percebe que no movimento, a gente não tem a determinação completa. A determinação, ela vai ocorrendo com o tempo, com sucessão. A gente percebe que a criança, por exemplo, não está um ser humano desenvolvido totalmente. Por exemplo, o intelecto dela não foi formado totalmente. Tem um intelecto ali ínfimo, uma coisa ali que vai sendo formada. Então, ela não fez em ato em si como desenvolvido. Então, do imperfeito ele vai para o perfeito, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, com relação ao tempo, né? Não com relação à substância, com relação à perfeição. Mas a matéria, quando se dá ao ser, você tem uma determinação. Se você for pensar naquilo que não era para aquilo que não era, ele está em potência para aquilo que vai ser. Então, aquilo que tem determinação, se você for fazer
por comparação, por analogia, você começa a perceber o seguinte: algo ali só tinha possibilidade, não tinha determinação nenhuma. Algo que tinha uma matéria-prima pelo qual não tinha determinação nenhuma. Algo que é incognoscível, algo que não, a gente não consegue, assim, de forma afirmativa, ter a constatação. Não, a gente não consegue perceber isso pelos sentidos. A matéria-prima é algo que é indeterminável, algo que deu ser, né? Como se fosse uma potência pura, potência que poderia ter potência para todas as. Então, como a gente tem a determinação pelo qual já está circunscrito nela a forma e as possibilidades daquele ser, a gente sabe que aquela matéria-prima ela tinha possibilidade só para ser aquilo, mas só como se fosse uma indução, né? Você percebe que algo tem determinação a partir do momento que não tinha determinação, mesmo sêmen, vamos dizer assim, qualquer coisa, né, que é natural, que tem um ser, uma essência, que diz o que é da coisa, algo que não era passou a ser. Então a matéria-prima é compreendida apenas por analogia. Em si não tem determinação, é uma matéria propriamente falando, uma mera possibilidade. Se não fosse dessa maneira, já teria alguma determinação. E, portanto, uma forma que teria ser em ato. E dessa forma, já não seria a forma substancial, mas seria uma forma acidental. Nada que esteja em ato pode ser chamado de matéria-prima per se. Per se é por si só. Então, se a gente não, mas Rafael, não concordo com isso não. A matéria-prima que dá a geração, ali tem alguma forma. Mas se tem forma, ela já é algum ser. Porque se tem alguma forma, aquela forma primeira já dá substância. Então, realmente não dá para compreender de forma integral, só por analogia. O que está em potência para ser substancial é matéria a partir da qual, ex qua, que a gente chama. O que está em potência para o ser acidental é matéria na qual, in qua, ou seja, a estátua lá, o cobre, é uma matéria na qual eu vou dar forma. Quem dá ato e ser para a matéria é a forma acidental que eu vou dar nela. E a forma que ela tem mesmo já ali, né? Mas num ser que é gerado, substancial, é uma matéria a partir da qual a forma dá ser para ela. Então, por exemplo, um homem é branco. O branco, ele só tem ser naquele homem, no sujeito. No caso da matéria, ela só vai ter ser na forma. A forma que vai dar ser, né? Então, a forma acidental, que seria o branco, ela só tem ser no sujeito, enquanto na substância é o contrário, né? É a forma que dá ser ao sujeito, a forma que dá o ato, como eu estava falando, a gente percebe isso. O homem, enquanto tal, possui o ser a partir da fecundação. O homem é simplíciter, ele né, absolutamente. O homem é branco, aí eu falei isso. Então, o que é substância? Substância vem, a gente pode trazer o termo latino, substare, é o suporte de acidentes. O sentido primário mais verdadeiro e estrito do termo substância é dizer que é aquilo que nunca predica de uma coisa, de outra coisa, nem pode achar-se em um sujeito. Como exemplo disso, podemos colocar um homem concreto ou um cavalo concreto. Então, a substância, você não consegue, é aquilo que nunca se predica de outra coisa, né?
ela é como se fosse substância, seria o gênero máximo. Da substância, por exemplo, se predica o ser vivente. Do ser vivente, você predica o ser vivente, substância, ser vivente, animal. Você está predicando, fazendo predicamentos, né? Então, a substância ela não vai ser predicar de nada. Não existe nenhum gênero que esteja acima da substância, a qual ela vai se predicar. Então, substância é aquilo que dá suporte, que tem suporte em ser. Por isso que pode-se dizer que substância, propriamente falando, de uma forma assim, absoluta, seria Deus. Porque ao qual não se predica. Não veio, não predicou-se para ter a substância. Né? Por isso que a gente fala substâncias, às vezes em termos teológicos também a gente usa, né? Substância como natureza, como de Deus, né? O que é acidentes? Todas as demais coisas que não são substâncias serão predicados das substâncias, ou estarão nelas como em seus sujeitos. Nós temos dois tipos de acidentes. Acidentes simples, que são aqueles acidentes contingentes. Contingente é aquilo que pode ser, pode não ser, que vai mudando. Igual eu dei aquele exemplo de branco, o homem pode estar branco, queimado, muda, gordo, magro. Então são acidentes simples. Os acidentes próprios são aqueles acidentes que vêm da essência da substância, a qual são acidentes também, não são substância. Por exemplo, o fato do homem, por exemplo, ser social, é uma propriedade do homem. É o próprio, que a gente chama. O homem ser ridente. Você não vê outro animal que sorri, como o homem. Então é uma propriedade do homem. Mas se um homem não sorri, não significa que ele não é homem. Se um homem não for sociável, for católico, o pessoal coloca aí no Facebook, né? Antissocial e católico. Então, não tem problema. Você vai ser antissocial, mas não simplítica, mas você vai ser antissocial só segundo alguma coisa, né? Oi? Os simples, que são acidentes contingentes, e os acidentes próprios, que saem da própria essência da coisa, da substância. E como é que se forma o próprio? Ele forma da essência, a gente chama da essência, de uma forma assim mais... Um resumo nosso seria isso. Mas o que dá a determinação da essência já dá a determinação dos próprios, de forma quase que direta, uma consequência que vem da essência, mas que não parte dela em si, vamos dizer assim. Isso São João de São Tomás coloca, né? E nós percebemos no ser substancial, ser acidental, nós percebemos esse princípio intrínseco do movimento, que é a matéria-prima, né, ou matéria, o sujeito, a forma e a privação da forma. São três princípios do movimento. Três princípios de toda física, de tudo que existe no mundo. Tudo que tem tempo, tudo que está aqui na natureza, tem esses princípios. Matéria, são princípios intrínsecos. Princípios que eles têm um princípio intrínseco, ao qual sem eles não há movimento. Então, esse princípio intrínseco, a gente chama do movimento, a gente chama de natureza. Então, quando um católico, eu falo que algo não é natural, seria isso. Não faz parte, é um princípio intrínseco pelo qual aquela substância, aquela pessoa, ela é. É um princípio intrínseco do movimento, da geração, do fim último, pode se colocar dessa forma também. Chamamos natureza os princípios intrínsecos do movimento. Esse princípio intrínseco, ele não produz em si um movimento. Ele é um princípio, ao qual você só consegue ter movimento se tiver um agente externo.
Porque você não movimenta nada, nada que a forma e potência que não tem um ato externo, não vai se movimentar. Tudo que se movimenta porque algo movimentou. E algo tem uma causa ali que dá ser aquele movimento. Se o movimento ainda ocorre. Como não existe nada que é imóvel no mundo, porque tudo se movimenta, não temos uma referência, porque essa referência que nós colocamos, um ponto absoluto, pode colocar uma referência, tem referência, tem referência, por exemplo, global, a referência local. Então uma coisa está se movimentando, você coloca uma referência aqui, mas na natureza isso não existe. Né? Então tudo se movimenta, tudo tem esse movimento e pelo fato de ter esse movimento, algum agente o causa o movimento e continua causando o movimento. Não há movimento sem causa, porque enquanto existe, enquanto tem ser, tem movimento. Enquanto o ser composto, matéria e forma, né? Um ser que é composto de matéria e forma, né? Se ele existe, tem nele movimento. Então, se tem movimento, alguma coisa o está movimentando de algum modo, como causa segunda ou como causa primeira. A causa primeira a gente chama Deus. Tem as causas segundas e Deus dá o livre-arbítrio. A gente depois pode ver isso. Mas tudo que se movimenta ainda tem-se um movimentar, né? Não há algo que se movimenta em velocidade constante, em linha reta. Não existe. Como é que você vai colocar a linha reta? Como é que uma coisa se movimenta em linha reta, retilínea? Se você não tem uma referência, absolutamente falando, você não tem uma linha reta. Segundo algum aspecto você pode ter. Segundo uma referência você pode ter. Mas de forma absoluta você não tem uma linha reta. Se eu movimento isso aqui em linha reta aqui, para mim aqui pode estar em linha reta, mas com relação ao espaço, alguém lá, a Terra está girando. Então isso aqui não está em linha reta. Está em outro movimento. Então, todo movimento, esse movimento é por alguma coisa. Se eu movimentar num vácuo, não existe vácuo. Não existe espaço. A gente vai tratar disso, mas não tem como ter um vácuo. Se tivesse vácuo, as coisas sumiriam. Você imagina uma pressão negativa perfeita. Acabou tudo. Não ia existir nada. Na natureza, então a gente fala de natureza, tem movimento. E se tem movimento, tem esse agente externo, ao qual depois a gente vai tratar melhor. Pois nada se move se não é movido por outro de forma eficiente, por um agente externo. Mesmo os movimentos que não há contato. Isso é interessante. Porque se você pegar um ímã, né, você tem um ímã, ele tem uma virtude própria, ele está magnetizado. Ele só é magnetizável segundo algum agente externo, que o fez assim. Né? E o ímã ele só vai movimentar se você der uma condição inicial. Então o ímã não se movimenta por si só. Ele não está lá, o ímã está lá e todas as coisas em volta dele estão se movimentando por causa dele, como agente externo. Não. Você, como agente externo, precisa colocar algo perto do ímã e aí ele vai ou movimentar aquilo que você colocou ou ele se movimenta. Mas o agente externo aí nesse caso foi eu. Né? E o campo magnético ao qual ele tem não é só devido a ele, também é devido à Terra. Então todas as coisas têm um agente externo, o qual faz movimentar. Aristóteles chama esses movimentos de movimentos ocultos. Na época dele, por exemplo, não tinha essa concepção da gravidade, né? Então, a gravidade, ele colocava como que, os antigos colocavam que quando uma coisa cai é porque tem um desejo natural de cair, o qual encontra repouso naquele movimento. E, de certa forma, está certo, né? Mas ele dizia que os corpos pesados e leves, eles mesmos em si, eles não se movimentavam por si, mas algo os movia para baixo.
ou para o alto. Ou seja, ele já tinha uma concepção, mesmo não tendo essa concepção de gravidade, ele já tinha uma concepção de que algo externo movimentou. Essa questão da gravidade é tipo assim, como é que é interessante isso, né? Você vê, isso ilustra muito bem o que é a física moderna, ela não vê as causas. Porque como é que uma matéria pequenininha e outra matéria grandona, o fato de ser matéria uma grandona e outra pequenininha, elas vão tender uma tendência a se encontrar. E as coisas não estão aí se encontrando, tá lá. E fica movimentando, todo mundo se movimentando, de forma cíclica, né? E existe algum princípio ali interno, alguma causa que causa o movimento, não o fato de você conseguir fazer formulações matemáticas que você consegue prever algum movimento dos astros, algum movimento. Porque se você pegar a teoria dos três corpos, né, na física, até hoje eles têm dificuldade de poder matematizar isso. Colocar três corpos se movendo pelas leis da gravidade. Você vê que a coisa é complicada. Se matematizou isso com relação a um corpo, chegou em certas regras, ótimo. Mas o que causa isso? É a matéria em si? O que está na matéria que causa isso? Isso aí é a física, nem o Newton explicou. No seu princípio da matemática, Leibniz, ele fez essa crítica ao Newton e Newton não conseguiu explicar. E Leibniz já tinha essa visão metafísica e falava, todo movimento é teológico. Teológico, a gente chama. Ou seja, que tem um fim. Ele chama teológico, não que é movimento para Deus, ele chama movimento que tem uma finalidade. Todo movimento tem uma finalidade, um fim. E o fim da operação natural é a forma, como diz, que é o repouso, que se dá por um princípio intrínseco de repouso, que também é a sua natureza. O repouso também é natural da natureza. Não só o movimento intrínseco, mas o repouso, que também faz parte da forma, aquilo que dá o fim. E repousou. Quando a gente fala assim, quando o Santo Agostinho fala, né, não lembro as frases exatamente, mas só encontraremos repouso em ti, né? Ou seja, exatamente é o nosso fim último. Como nós temos substância intelectual, nosso fim último é esse ser intelectual, essa vida da alma. Mas nós só vamos conseguir esse repouso quando nós estivermos nesse modo de ser próprio. Né? A forma de um ente, a forma é o ente determinado e, portanto, é mais ato na medida que é menos privado deste ato. Portanto, existe uma graduação de entes na medida que participam do ato, que é a sua forma no que tange as operações naturais. Quanto mais esteja o ente em seu fim, mais participa de seu fim próprio e de sua natureza, que é o ser em ato, que é o fim do movimento e onde repousam os desejos. Dessa forma, a matéria se ordena à forma, como a seu fim, como nas artes que imitam a natureza. A matéria, ela se ordena à forma. Assim como eu estava falando do homem, que se ordena em contra o desejo no seu fim último, assim também as coisas naturais, elas encontram, a matéria, ela encontra o seu desejo, ela repousa na forma. Então, a forma que ordena, né? Que ordena a matéria. Então, a matéria ela se ordena à forma. Então, a matéria ela tem uma certa imperfeição com relação à forma. A forma é o ato, ao qual é o perfeito daquela operação natural. E a matéria é aquela possibilidade, a qual eu estava falando, que pode ser uma possibilidade mesmo como matéria-prima, a qual não é cognoscível, mas eu posso dizer matéria no sentido sujeito, né, que permanece no movimento. Formas que subsistem sem a matéria, esse movimento, como é que a forma poderia se existir sem a matéria?
só poderia se dar isso na metafísica, né? Estuda a metafísica, que são substâncias separadas da matéria. No caso, nosso intelecto é uma substância intelectual, que ela é independente da matéria, porém, ela pode se separar e a gente morre. Mas, no anjo, pode ter essa forma que tem um ser. Isso é outro estudo, um pouco mais aprofundado. Então, todas as coisas, se existem operações naturais, e isso ocorre o tempo todo, elas sempre estão tendendo ao seu fim. Mas algumas coisas participam mais daquele fim do que outras que ainda estão no processo de movimento. Então, algo está mais em perfeição, segundo a substância daquela coisa, da operação, e outras que não fizeram a operação, não estão nessa tendência, aí estão em imperfeição no movimento. Agora a gente vai introduzir os conceitos das causas, 4 causas, né, do movimento, de tudo, né? Temos 4 causas. A material e a formal são princípios intrínsecos, ou causas. O que é, quando eu falo de princípio, é um termo mais geral. Causa, a causa, por exemplo, se eu tiver uma causa, eu posso ter uma causa per se e a causa per accidens, ou seja, uma causa per se e uma causa por si mesmo. E per accidens é uma causa por acidente. Ou seja, é mais próprio dizer-se de causa aquilo que seja um princípio essencial e não apenas um princípio de razão. Então, por exemplo, a privação é uma causa em acidente. Ela não é uma causa per se. Como eu disse, a privação é um ente de razão. Você intelige, está ali, eu tenho um princípio, mas não é uma coisa em si que realmente tem um ser ali, tem um ente, como a matéria e a forma. Então a gente não coloca dentro das causas, a gente coloca matéria, forma, causa eficiente e causa final. A gente não coloca a privação, porque a privação seria um princípio e não uma causa em si. A privação não vai causar uma coisa, né? Se algo ocorre, por exemplo, qual foi a causa disso? A privação. A privação não pode ser causa. Uma coisa meio que auto-evidente, se vocês pensarem. Mas a matéria pode ser uma causa. A matéria, por exemplo, o fato de nós existirmos, a matéria é uma causa da nossa existência. A matéria, a forma também, tem um fim também, que é a nossa causa final. Tem a causa eficiente, que nos mantém, nos sustenta no ser. Né? Tem coisas, aí eu vou tratar mais das causas depois, mas, por exemplo, o que seria a causa eficiente? A causa eficiente é aquilo que é princípio do movimento. Nós dizemos que é eficiente, que é motor, que é agente. Nomeamos esse princípio como causa eficiente, causa que dá eficiência, que é o motor que vai principiar o movimento. É o agente externo ao qual eu estava falando. Mas a causa eficiente, ela se ordena para um fim. Porque a causa eficiente só ocorre tendo em vista um fim. Então, esse fim é a causa final. Então, as 4 causas, elas são causas per se, essencialmente. São causas essenciais. E elas podem se reduzir a causas por acidentes, mas isso aí é um pouco abstrato. Assim, demais. Nós temos também elementos, né? A gente pode chamar de matéria, mas também pode chamar de elementos com relação a algum composto. Né? Uma composição primeira das coisas, ao qual as partes que geram esse composto não são divisíveis, a gente chama de elemento. Então, na obra de São Tomás, vocês vão ver, às vezes ele trata elemento.
E elemento era visto como o elemento, chama elemento terra e fogo, por exemplo. Por exemplo, o fogo seria um elemento enquanto o mais perfeito, eles chamavam. O fogo como se fosse um elemento que constitui todas as coisas. Todas as coisas têm um princípio vital, por exemplo. Um crescimento. Isso aí, o crescimento que tende para cima, ele chamava de princípio do elemento fogo. E a terra é aquilo que já está ali que dá sustentação. Né? Aí tem a água, que é o fluido. Mas ele entendia que os elementos não eram coisas em si que davam ao composto, mas seriam como se fossem alguns princípios que gerassem. No começo eu até pensei que era isso, depois eu comecei a ler e que não era. É como se fosse um princípio ao qual todos os seres têm um elemento que não se divide, qual é o elemento dele. Mas pode considerar isso de forma simbólica, aí a gente consegue compreender, mas de forma assim, na realidade das substâncias, assim, que a gente percebe mais experimentalmente, por exemplo, a gente não conseguiria considerar. Então, alguns tomistas dizem que isso caducou, essa parte da física caducou, assim como o entendimento dos corpos celestes caducou. E existem outros tomistas que acham que já não consideram que caducou. Eu não estou aqui para ficar fazendo esse tipo de discussão, até porque eu não sou tomista, sou um colega aqui tentando. Bom, vamos aprofundar um pouco mais sobre a causa eficiente. Fazer uma linha de raciocínio sobre o que eu já até falei, mas é nas próprias palavras, né, de Aristóteles. Nada se move senão aquilo que está em potência. Nada se move senão aquilo que está em potência, aquilo para o qual se move. Algo só se move, porém, na medida em que está em ato, pois o mover é conduzir algo da potência para o ato. Portanto, da potência, nada pode reduzir-se ao ato, senão por meio de algum outro ente em ato. Não é possível que a mesma coisa esteja simultaneamente em ato e potência, segundo o mesmo aspecto. Portanto, é impossível que, segundo o mesmo aspecto e segundo o mesmo modo, algo seja movente e movido, isto é, que mova a si mesmo. Portanto, tudo que é movido deve ser movido por outro. Esse aqui é o princípio tudo que eu falei aqui. Se vocês entenderem isso aqui é o princípio primeiro ao qual se demonstra a existência de Deus. Que Deus é, por esse princípio. E um outro princípio que diz que o movimento tem que se dar. Então não pode ter causas infinitas, tem que ter um movimento. Mas esse aqui é o principal, é um princípio que eu não compreendia direito essa parte, não sei se vocês estão com alguma dúvida, por exemplo, de que algo não pode estar em potência e ato simultaneamente. Eu tinha um pouco de dificuldade disso, porque sempre quando eu pensava em potência e ato, eu pensava em energia potencial e energia cinética. Aí eu não entendi. Porque na verdade não é bem isso, né? O potência e ato. A potência e ato, quando ele fala aqui, ele não pode ser simultaneamente segundo o mesmo aspecto. Ou seja, segundo o movimento ao qual é potência e passa a ato, no meio aqui não é ato. É ato no final. Né? É a forma, é a operação natural. Então, ele não pode ter potência e ato agindo junto, simultaneamente, porque ou ele é ato, ou ele é potência. Ele vai perdendo, a potência e a privação da matéria, a matéria e a privação da matéria é que faz esse movimento, essa sucessão ao qual nós percebemos as coisas. E o ato seria já o ato. Né? Se nada pode estar em ato e potência, e a potência por si só não se movimenta, porque a potência não pode se movimentar por si mesma,
que ela é uma possibilidade de movimento, né? O ato em si, ele não é uma possibilidade de movimento, mas a potência é uma possibilidade de movimento. Então, se vocês forem pensar, existe aí uma causa primeira, que é ato. Eu estou fazendo já uma seta do que viria depois. Porque se não pode ter ato e potência sob o mesmo aspecto, no movimento, então você tem que existe algum primeiro que não pode ter potência, porque se tivesse potência ele se movimentaria e teria uma possibilidade de movimento de um ato ou outro, né? Então teria que ter um ato primeiro. Esse ato primeiro é Deus. E necessariamente tem que ser primeiro. Não pode ser infinito para trás, porque senão você não teria o ser agora, na atualidade. Se você, a razão de infinito, ela impede que você tenha agora a atualidade do ato. Então, a potência só vem depois, né? Não pode ter Sim, potência primeiro. o ato precede a potência. Esse é um outro princípio. O ato, ele sempre precede a potência. Porém, nas coisas naturais, isso pode fazer uma confusão. Por quê? Como eu estava falando do movimento do cobre que passou a ser estátua. Era potência e passou a ato. Mas ele só passou a ato porque teve um agente externo, um artífice, que foi lá e trabalhou naquela potência. E sobre a causa final, ela é como se fosse a causa da causa eficiente. Porque a causa eficiente só é eficiente, isso é a causa eficiente porque tem uma causa final. Né? O agente externo, por exemplo, né? O artífice quer fazer lá a estátua. Então, devido à causa final, ao qual ele quer fazer a estátua, ele vai lá e faz, é um agente externo que vai agir sobre aquele sujeito lá do cobre. Né? É propriamente dito ser causa de uma coisa aquilo sem a qual esta coisa não pode ser, pois todo o efeito depende de sua causa. Todas as coisas se inclinam ao bem, embora de modos diversos. O bem aqui é visto como fim. Tá? Algumas coisas se inclinam ao bem apenas por um hábito natural, uma operação natural, sem conhecimento, sem uma intenção, como o artífice que eu estava falando. Assim como as plantas e os corpos inanimados, né, essa inclinação ao bem chama-se apetite natural. Então, mesmo que eu não tenha conhecimento do fim, o movimento, esse apetite natural se dá, mesmo sem conhecimento, devido ao fim, na própria natureza da coisa. Na Santíssima Trindade... Tá fugindo do assunto. Nossa. Fala. Você falou que Deus é alto. Então, por exemplo, na Santíssima Trindade, nessa relação, se é que eu posso dizer assim, tá? Você pode dizer. Tá. Nessa relação pai-filho, ali também só existe alto. Não tem algo. Por isso que a gente fala que o verbo é gerado desde toda a eternidade. Ele não passou a ser gerado num tempo. Ou seja, o Pai, ele intelige. A gente tem que chegar nessa posição, que Deus é intelecto. Tem que provar isso, e tem como provar. Deus é intelecto e vontade. Tem intelecto e vontade. Quando ele intelige sobre si mesmo, gera o verbo, que é segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa vontade que une os dois, ao qual você, né, você gerou e contemplou a si mesmo, esse amor pela coisa, essa vontade pela que se deu essa coisa, é o Espírito Santo. Porque em Deus, nada é abstratamente como a gente faz. Por exemplo, a gente pensa de forma abstrata alguma coisa, ou no intelecto, ou até nos sentidos, pela imaginação. Então a gente vai lá,
Está lá aquela coisa na imaginação. Só que isso aí, você percebe que isso é imperfeito porque não é existente. Ele está na sua imaginação. Ele pode ter fundamento na realidade, mas ele está ali na sua imaginação. Mas ele não é algo substancial. Em Deus, por ser perfeito, não tem imperfeição, porque a imperfeição é própria da potência e não do ato. Por isso que a gente estuda esses conceitos todos, né? Então, como ele é ato, ele é perfeito. E quando ele intelige não intelige a coisa de uma forma imperfeita, mas perfeitamente. Então, o que ele intelige, ele cria, de algum modo. Como ele está inteligindo sobre si mesmo, ele não vai criar. Ele vai gerar desde toda a eternidade, porque ele intelige desde toda a eternidade. E a vontade também, né? Que segue o intelecto. A vontade segue o intelecto. É a explicação da Santíssima Trindade. Ali não tem potenciato, não tem potência, porque é como se fosse... não é um movimento propriamente falando. Porque eu vou ter que entrar nesse assunto. Deus é ato puro. Então nele não há movimento. Porque o movimento só se dá naquilo que tem potência. Então Deus é imóvel. Entendeu? Então se ele é imóvel, você percebe que a coisa que é imóvel está fora do tempo. Porque o tempo é uma medida do movimento. O tempo nada mais é do que uma medida do movimento. O tempo em si mesmo não é algo absoluto, como dizia Newton. Inclusive isso foi provado depois. O próprio Einstein, na física relativista, provou. Então o tempo nada mais é do que uma medida do movimento. Se tivesse tudo parado imóvel, não teria tempo. Não teríamos a percepção de tempo. Então, em Deus não há tempo, é imóvel. E ato. Então, tudo que tem alguma relação, ali tem uma relação, Deus, existe ali uma relação. Mas como ela é fora do tempo. Né? Aí tem a providência divina, tudo mais, que cria todas as coisas. Sabe? Aí é outra história. Mas a Santíssima Trindade é como se fosse algo que é eterno. E é uma necessidade em si. A gente só percebe que é necessidade porque nos foi revelado. Aí a gente consegue compreender. Porque a revelação de Deus, ela como se... Lembra que eu falei na aula passada? Que a revelação e a teologia, ela turbina a nossa inteligência. Ela faz com que, assim, é como se Deus tirasse um pouco o véu e fizesse assim, puxa, agora estou entendendo. Eu precisava dessa revelação para poder compreender coisas mais elevadas. Que o intelecto só intelige inteligindo. Isso eu fugi totalmente do meu... Depois você paga o café. Então, com relação à relação também das 4 causas, você pode ter uma mesma coisa, ter diversas causas. O artífice é uma causa eficiente. O cobre é uma causa material. Né? Você pode também ter causas que seriam de contrários. Por exemplo, um comandante que, na sua ausência, ele é causa eficiente de um naufrágio e, na sua presença, ele é causa eficiente da integridade do navio. Ou o cara é muito ruim e a causa a presença dele que vai afundar o navio. Seria a causa eficiente. Por exemplo, também existe entre causa e causado. Por exemplo, eu caminho, o caminhar é uma causa eficiente para a saúde. E a saúde é a causa final do caminhar. Não, tem gente que caminha para que se tenha saúde. Então, o caminhar é uma causa da saúde. A saúde é o causado. Então, você pode ter causa e causado com
como no mesmo sujeito, nesse sujeito de causa e causado, você pode ter causa eficiente. O caminhar é a causa eficiente da saúde e a saúde é a causa final do caminhar. A relação entre os dois. Corpo é matéria. Eu não gosto muito desse exemplo, mas assim, o corpo é matéria, né, a causa material, e a forma do corpo. A alma é a forma do corpo. A alma é a forma do corpo. Então, o corpo é matéria da alma e a alma é a forma do corpo. Na verdade, um não existe sem o outro, porque a matéria, enquanto tal, nos seres compostos, não estou falando de anjos, mas nos seres compostos, enquanto tal, o corpo, ele é corpo porque tem uma forma substancial que é a alma, que a gente chama. E a alma é a alma porque tem um corpo. O que individualiza a alma é o corpo. Isso é um negócio espinhosíssimo, porque demorei um pouco para compreender isso. Mas depois a gente... Acho que como eu não vou tratar, eu posso falar. Por exemplo, o que individua a matéria? O que diz que uma coisa é individual, que individua, que diz que aquela coisa é. Por exemplo, você tem gênero, espécie, indivíduo. Por exemplo, esta Érica, por exemplo, é um indivíduo. Esta Érica. O que individua para São Tomás? É a matéria assinalada pela forma. A matéria assinalada pela quantidade. Mas se é a matéria assinalada pela quantidade que individua, quando você morre, como é que a sua alma como é que a sua alma ela tem uma unidade? Ela tem uma individuação. Então, tem a Avicena que vai acreditar que a alma, o intelecto seria um para todos. Entendeu? Mas, São Tomás coloca o seguinte: a partir do momento que a alma ela está inerida no corpo, que é a perfeição do ser composto, por isso que tem ressurreição dos corpos, né? A alma ganha identidade. E aí ela passa a ter unidade. Mas devido àquela matéria assinalada pela quantidade. Depois a gente entra nesse assunto. Oi? É a forma do corpo. É a forma substancial. A alma é a forma substancial do corpo. Eu vou tentar chegar nesse ponto. Não sei se eu vou conseguir. Nossa. Gente, não tá nem fazendo nada. Então, só resumindo, a causa final é a causa da causa eficiente. Faz com que o eficiente seja eficiente. Mas a causa eficiente não faz que o fim seja fim. O fim está lá. Não é a causa eficiente que vai fazer ter causa final, mas a causa final que faz ter a causa eficiente do agente externo. Apesar de que só se alcança o fim pelo agente. Tem causa final, tudo bem, mas só consegue chegar no fim porque tem um agente ali que faz. Matéria, do mesmo modo, a matéria não recebe a forma senão em vista de algum fim. E a forma não perfaz a matéria, a forma não dá ser a matéria, senão em vista de um fim. Logo, a causa final faz com que a causa eficiente seja eficiente, que a matéria seja matéria e a forma seja forma. A causa final é a causa de todas as causas. É a principal causa. E a que é menos estudada hoje. A ciência, a causa final fica só no ramo aí da filosofia, teologia. Apesar de que tem a causa final, como eu falei materialmente, existe, né? Só que hoje se fica mais da questão de prever os movimentos, prever as coisas, né? A ciência ficou mais nesse âmbito, sem tratar das causas. As causas, ela tem uma hierarquia das 4 causas. O imperfeito é anterior ao perfeito e a potência é anterior ao ato,
a potência anterior ao ato, segundo a geração e o tempo. Eu introduzi isso. Porém, a perfeição e o ato, que dá forma, enfim, é anterior simplíciter, né? Absolutamente, em substância e complemento, em perfeição. Então, a matéria e forma, matéria somente tem ser completo, senão pela forma. Então, a matéria ela só tem ser se tem a forma. Então, isso, apesar de que você pode ter uma matéria, um sujeito, ao qual é imperfeito, ele está potencial, e ele vai em desenvolvimento, igual o ser humano, chega num certo desenvolvimento do intelecto, aí ele chega na perfeição. Com relação à geração e o tempo, você saiu do imperfeito para o perfeito. Mas com relação à substância, complemento, né, que seria você, seria o homem mais perfeito. O homem já adulto é mais perfeito. Então, o que antecede é a perfeição. O que antecede as coisas, como causa final, né? O que causa o fim, senão pelo fim, como eu estou falando. Então, a causa eficiente e a causa final, o eficiente não se cumpriria senão pelo fim. Temos, então, essa hierarquia que seria: a causa pode se dar por necessidade absoluta. Provém de causas anteriores na vida da geração, matéria e eficiente, como necessidade da morte que provém da matéria, e da disposição dos elementos contrários. Necessidade da matéria logo não possui impedimento. É uma necessidade absoluta, é como material, uma necessidade que causa, é anterior à geração, né? É a matéria ao qual vai se dar algo, e a causa eficiente também que principia. Então, as duas causas que principiam algo e que necessariamente elas estão ali, a necessidade absoluta, essas duas causas. A necessidade condicional ou final provém de causas que são posteriores na via da geração, como o homem já desenvolvido, é a forma e o fim, ou seja, o homem como formado, né, e o fim, ao qual ele chegou no fim. Concepção como necessidade de condição para gerar um homem. Por exemplo, na geração de um homem. Forma, fim e eficiente. Nós podemos coincidir forma, fim e eficiente numa mesma coisa. Por exemplo, o fogo se alastra. O fogo, ele vai se alastrar. Então, ele é causa eficiente da onde que vai pegar o outro fogo em outro lugar, né? Então, ele é uma causa eficiente. Ao mesmo tempo, ele é o fim em relação à geração. Porque se o fim for visto em relação à geração, ele já é um fim. E ele é forma também. A forma do fogo é ele mesmo. É a forma dele, a forma do fogo. Formado. Então aí você tem sobre a mesma coisa, o fogo, tendo três causas. Por exemplo, você tem dois fins, né? O fim, como eu disse, fim da geração e o fim da coisa gerada. O fim da geração, por exemplo, é a forma de faca. Eu faço uma faca. Então, o fim da geração de uma faca é a própria faca. E qual é o fim da coisa gerada? Qual é o fim da coisa que foi já gerada? É a faca cortar. Então, se a faca não corta, é como se o fim dela não atingisse o fim. Então tem essas duas maneiras de se ver o fim, como algo, fim de uma coisa que já gerada e uma coisa pelo qual se gera, da própria geração. O homem gera um homem igual em número pela espécie. Ou seja, em relação à espécie, quando você gera um homem, né, um casal se une, aí gera um menino.
outro homem, menino, né? Gerou um ser humano. Ele é mesmo pela espécie, mas não com segundo em relação ao aspecto do número, né? Aquele indivíduo, mas ele é o mesmo em relação à espécie. O agente homem coincide com o fim da geração homem, como fogo. O homem é o mesmo que gerou o outro homem. Então, ele é o mesmo fim. O fim homem e o fim que gerou. Então, o homem que gerou o homem. Com relação à espécie. Matéria é ente em potência e não coincide com outras causas. E tem razão do imperfeito. E outras causas, por existirem em ato e terem razão de perfeição, não podem ser idênticos ao perfeito e imperfeito, logo, a matéria ela não consegue ter relação com as outras causas. Aqui que eu estou falando aqui são relações de causas, né? Como as causas se dão nas coisas. E a matéria ela não consegue ter essa relação do que é imperfeito com perfeito. Não pode ser idênticos, né? Segundo o mesmo aspecto. Porque a matéria, que as outras causas elas existem em ato. A matéria existe como impossibilidade, né? É lógico que isso aí tem uma tensão, né? Que a matéria já formada, a matéria sob algum aspecto, ela não existe uma causa material, né? Que pode... Você não consegue ter, por exemplo... Você tem uma relação de causa material e forma mais como uma relação intrínseca, mas não como razão de ato, razão de um fim.